Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre o encarregado, ou também conhecido como DPO. A LGPD traz no texto da norma, em seu artigo 41, que o controlador deverá indicar o encarregado. Essa figura é muito importante em qualquer empresa, pois é o responsável por garantir a conformidade de uma organização pública ou privada à LGPD. Faço aqui uma breve pausa e chamo a atenção de vocês para a resolução número 2 da NPD, super recente, publicada em 27 de janeiro de 2022, em que a própria agência buscou o quê? Regulamentar a aplicação da LGPD aos agentes de tratamento de pequeno porte. A resolução aborda vários aspectos que iremos, inclusive, analisar em um vídeo específico sobre ela que estará aqui em nosso canal para vocês. Mas com relação ao nosso tema de hoje, ela previu uma flexibilização quanto à nomeação do encarregado. Os agentes de pequeno porte estão definidos no artigo 2º da resolução como sendo microempresas, empresas de pequeno porte, startups, pessoas jurídicas de direito privado, inclusive sem fins lucrativos, nos termos das legislações vigentes, bem como pessoas naturais e entes privados despersonalizados, não têm obrigação de nomear um encarregado. Mas, nesse caso, deverão disponibilizar um canal de comunicação com o titular de dados. Contudo, ainda que não seja obrigatória a nomeação, a resolução afirma que a indicação do encarregado será considerada política de boas práticas e governança. Fiquem atentos. Cabe ainda alertar para algumas exceções previstas no artigo 3º da resolução. Nesses casos, os agentes, ainda que de pequeno porte, não poderão dispor de um tratamento diferenciado disciplinado na resolução. As exceções são agentes que realizem tratamento de alto risco para os titulares, ressalvada a hipótese prevista no artigo 8. Aufiram receita bruta superior ao limite estabelecido no artigo 3º, inciso 2º da Lei Complementar 123 de 2016, ou no caso de startups, no parágrafo 1º do inciso 1 do artigo 4º da Lei Complementar número 182 de 2021. Ou pertençam a grupo econômico de fato de direito cuja receita global ultrapasse os limites referidos no inciso 2, conforme o caso. Outra situação excepcional é a possibilidade da NPD, conforme previsto no artigo 16 da resolução, exigir o cumprimento das obrigações dispensadas ou flexibilizadas, considerando as circunstâncias relevantes da situação, tais como a natureza ou volume das operações envolvidas, bem como os riscos para os titulares. Ou seja, nesses casos excepcionais, a nomeação do encarregado se faz necessária, ainda que o controlador se encaixe no conceito de agente de tratamento de pequeno porte. Ultrapassado esses pontos, que reputamos importantes acerca da nomeação do encarregado, vamos avançar agora e falar sobre a formação desse profissional. O que é exigido? A lei brasileira não trouxe nenhum requisito específico de formação para que se possa ser encarregado do DPO. Tampouco existe a obrigatoriedade de ser um profissional de determinada área, como, por exemplo, tecnologia de informação, jurídico, compliance, contábil, entre outros. Mas, na prática, a experiência tem mostrado que as habilidades necessárias para exercer essa função são híbridas, já que exigem, pelo menos, conhecimento sobre os processos que ocorrem na instituição, a Lei Geral de Proteção de Dados em si, segurança de informação, governança de dados, jurídico, atendimento e relacionamento com titulares em que estiver realizando o processo de adequação, dentre outros. E aí, deixo outra dica de ouro para vocês. Em um processo de adequação, recomendo firmemente que seja formado um comitê multidisciplinar, geralmente chamado de comitê de privacidade, englobando as disciplinas necessárias para a gestão de tudo que diz respeito à proteção de dados nas empresas. O que vemos hoje, pessoal, é que as empresas ainda estão se adaptando. Muitas dessas empresas indicam pessoas que já fazem parte do seu quadro de funcionários para atuar como DPO, como, por exemplo, um funcionário da área de TI ou da área do jurídico, administrativo, e não raras as vezes, esse mesmo profissional continua exercendo sua função originária, porém, passa a atuar como encarregado. Outras, principalmente com uma estrutura mais robusta,
contratam alguém para exercer essa função. Ou ainda, existe a contratação externa, que é a atuação do DPO as Service ou on demand, e que pode ser feita por um profissional autônomo ou por uma empresa. Mas, independentemente da forma de contratação, é imprescindível que o encarregado tenha liberdade de atuação. Ou seja, há de se ter muito cuidado na acumulação de funções, uma vez que ele seria o responsável por monitorar, inclusive, a si próprio. O trabalho do DPO é consultivo. Ele deve apontar todas as medidas necessárias para a adequação da empresa e continuidade do processo, mas a decisão sempre será da alta gestão ou do responsável pela empresa. Por isso, na sua atuação, recomendamos peremptoriamente que ele sempre registre suas recomendações aos gestores da empresa. Vamos falar sobre algumas atuações, né, do DPO ou do encarregado. 1. Atendimento de titulares dos dados. Falamos antes que os dados do encarregado e a forma de comunicação com ele devem ser divulgados publicamente e de forma clara. A ideia é que o titular de dados não tenha dificuldade de contato quando precisar e que o DPO atue nessa interface, atendendo ao titular e tomando as medidas necessárias para resolver as solicitações. 2. A interface perante a Agência Nacional de Proteção de Dados. Também é o encarregado responsável pela interface com a ANPD, sendo ele quem recebe as comunicações e toma as medidas necessárias e quem acompanha e monitora um eventual processo administrativo junto à própria ANPD. 3. Orientação sobre proteção de dados pessoais na empresa e gestão de incidente de segurança. O encarregado, pessoal, é o responsável dentro da empresa por promover a cultura de proteção de dados e orientar os funcionários e colaboradores. Essa é uma função vital do encarregado. Além disso, num eventual incidente de segurança, todos na empresa devem estar orientados que a comunicação deve ser feita ao encarregado, que, por sua vez, é o responsável pela contenção do incidente, por comunicar à ANPD e aos titulares de dados e tomar todas as medidas necessárias. E, finalmente, monitoramento. O DPO pode atuar tanto no processo de adequação, orientando e estabelecendo os processos necessários, como depois na manutenção dessa cultura dentro da empresa. Ele toca o dia a dia, garantindo que todos os processos internos e externos estejam em conformidade com a legislação. Gostou do vídeo? Curte, se inscreve no nosso canal e conte conosco para continuar desmistificando a LGPD. Te espero no próximo vídeo. Até lá! Thank you.